Graça e paz, vocês já apresentados todos os dias da nossa vida, e nesse momento onde nós queremos meditar sobre o tema, a verdadeira humildade. Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Amém. Pode ser, Marcia. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ontem nós participamos do Congresso de Leigos e Servas, lá na Congregação da Penha. Teve um bom número aqui de Itaguaí, 24 pessoas representando a congregação. E o pastor Edgar, no início da sua pregação, ele citou uma frase bem conhecida que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é uma frase de impacto. Quem não vive para servir, não serve para viver. E dizer isso no mundo contextualizado hoje, onde o individualismo é enaltecido, onde as pessoas se tornam cada vez mais mesquinhas e orgulhosas, onde o politicamente correto diz que cada um tem a sua verdade, e assim isola as pessoas em quadradinhos, porque se eu tenho a minha verdade, eu não sou obrigado a respeitar a verdade do outro. E há um isolamento e há um esfacelamento, principalmente da família, a partir da família, da sociedade, porque cada vez as pessoas se tornam mais orgulhosas, mais individualistas. E aí nessa frase ele diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não quero servir, eu quero ser servido, eu quero que a minha verdade seja respeitada, ouvida. É assim que diz o orgulho. Mas essa frase é verdadeira, ela é profunda. Se foi Mahatma Gandhi que disse ou não sei, mas a pessoa que disse tinha razão. Deus espera que a gente aprenda a servir. As leituras de hoje tratam de humildade. Você é humilde? Será? Já parou para pensar se realmente você é humilde? Tem uma frase que diz assim: eu sou tão humilde que eu tenho orgulho de ser humilde. Não dá, né? Orgulho e humildade não andam juntos. Há pessoas que têm uma elevada autoestima. E qual seria a diferença entre a autoestima e o orgulho? É que o orgulho sempre é perverso, sempre é mau. Eu sou o melhor. Os outros estão no livro lá embaixo. E a autoestima é uma valorização daquilo que se faz, dos seus dons, seus talentos, seus esforços. Por natureza, todos nós não temos mais uma autoestima, porque quando a gente olha para Deus justo, santo e perfeito, a gente vê sempre que a gente está numa pendência tremenda. Lutero chama aquela primeira desobediência de Adão e Eva com Deus de pecado original. A partir do pecado original, a gente sempre está em falta com Deus. E aí quando vem uma autoestima e diz eu sou o cara, de repente a gente vê que não é bem assim. Que só Deus é onipotente, em todo poder, onipresente, em todo lugar, e onisciente. Entretanto, Satanás, ele sempre de novo tenta nos iludir e tenta cutucar o orgulho do nosso coração. Porque o orgulho foi o grande pecado dele. Ele achou que, por ser o mais belo dos anjos, ele tinha mais poder e podia destronar Deus. E aí foi expulso do paraíso. E é o orgulho que ele cutuca em Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todas as frutas, mas por que não pode dar queda? Deus não deixou vocês comer nada? Como é que é? Ele confunde, ele seduz Adão, seduz Eva a comerem do fruto proibido para serem conhecedores do bem e do mal, para chegar a ser igual a Deus. É orgulho. Precisamos sempre de novo ter muito cuidado com o orgulho. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, recomenda: humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, exalte vocês. Tiago, capítulo 4,
No versículo 10 diz assim: humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Acabamos de ler essa leitura. A verdadeira humildade que não está em nós, ela precisa nos ser dada. Ela é um presente. Ela é dom de Deus, uma dádiva que recebemos por sua graça. E essa humildade, ela só acontece quando a gente aprende a olhar o todo-poderoso Filho de Deus nos dando a lição de humildade. Nós acabamos de acompanhar o texto de hoje, texto do Evangelho de Marcos, que também está lá em Mateus, e nós vemos Jesus caminhando com seus discípulos pela Galileia, indo para Cafarnaum, e isso acontece logo depois do Monte da Transfiguração, onde ele levou Pedro, Tiago e João, e eles viram o céu aberto, eles se maravilharam de ver Jesus conversando com Moisés e Elias, queriam armar tendas, não queriam mais sair de lá, daquele espetáculo era maravilhoso demais. Mas a vida segue. Às vezes a gente vê o céu aberto, a gente gostaria de estar lá, mas a vida segue. Eu acabo de sepultar minha mãe e eu vi o céu aberto recebendo ela, mas a vida segue. Eu estou aqui e vocês estão aqui e a vida segue. E os discípulos parece que não entenderam isso muito bem. Jesus vai andando com eles, quando chega em Cafarnaum, na sua casa, ele diz aquilo que ele sempre dizia: o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Essa era a essência do ensinamento de Jesus. Ele dizia: eu vim para morrer. Mas aí o texto diz que os discípulos ficaram tristes quando Jesus falou esse tipo de coisa, porque não estava entrando na cabeça. Ele fazia tantos milagres, eles acabaram de ver o céu aberto. Que história é essa de Jesus morrer? Eles ficam tristes, eles não querem entender. E pelo caminho estavam discutindo entre eles para ver quem deles era o maior. E eu penso assim, já que Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração, eles deviam estar discutindo os três, dizendo assim: bom, entre os 12 aqui a gente está num degrauzinho a mais. E a gente vê que Tiago e João tinham isso, parece que mais firme no coração, porque em determinado momento a mãe deles vai e diz: ô Jesus, faz com que lá no teu reino um dos meus filhos esteja à tua direita ou à tua esquerda. E Jesus diz: não é assim, vocês não entenderam nada. Parece que os três aqui estão pensando que eles têm um degrauzinho maior que os outros discípulos. E quando Jesus diz: do que vocês estavam conversando? Claro que Jesus sabia, ele é Deus. Aí eles ficam calados, ficam com medo de falar, porque eles estavam discutindo quem de nós é o bam diante de Jesus, né? Quem vai estar num degrau maior. E Jesus diz assim: olha, os reinos da terra, as pessoas procuram estar lá em cima, procuram ser honrados, procuram servir. Entre vocês não deve ser assim. Aquele que quer ser grande é o primeiro que deve ser vivo. Você quer ser grande no meu reino, então sirva. Se você quer ser grande, ame ao próximo, sirva a seu próximo. O natural do mundo é ser servido. Grandeza no reino de Deus é viver de forma humilde, sem esperar nada em troca. O mundo diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. No reino de Deus, a essência está no servir, por amor, como Jesus fez. Isto é ser grande. Servir ali onde estamos, na nossa casa, no trabalho, na escola, no lazer. Vivendo com amor e entrega. O servir a Deus, a gente demonstra no servir ao próximo. E Jesus é o grande exemplo. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê tanta coisa. São duas hastes
Interessante que para o cristianismo, um símbolo de escárnio, um símbolo de maldição, um símbolo de sofrimento, é o grande símbolo. Se vocês olharem para o judaísmo, é a estrela de 6 pontas, um símbolo bonito. Se vocês olharem para o islamismo, é uma meia-lua, um símbolo bonito. Se vocês olharem para o budismo, é a flor de lótus, é um símbolo bonito. Mas nenhum desses símbolos alcança a dimensão da cruz. Uma cruz horizontal que demonstra a amplitude do amor de Deus, que vai a todas as pessoas. Uma cruz vertical que demonstra a santidade de Deus, a dimensão da sua santidade, que não é ofuscada em Jesus, porque Jesus ele não se suja com o pecado. Ele permanece puro, santo, cumprindo os 10 mandamentos que a gente não cumpre. Mas mesmo assim ele carrega todo o nosso pecado, morrendo na cruz e dizendo: é por vocês. Vocês deveriam estar aqui. Está consumado. Terminei essa obra aqui por cada um de vocês. Olhem para mim, creem em mim, vejam como eu estou dependurado aqui por causa de vocês. Não havia outra maneira. E aí a gente volta lá para o Jardim do Éden e entende isso um pouquinho melhor. Quando a gente procura entender como é que isso aconteceu. Deus cria aquele jardim maravilhoso, onde tem tudo. Quantas frutas vocês conhecem? Centenas, né? Mas existem milhares de frutas. Existem algumas frutas que só dá onde tem frio. Existem algumas que só dá onde tem calor, porque não resiste a temperatura do... Agora imaginem vocês um lugar, um paraíso, onde a temperatura sempre é ideal, onde existem todas as frutas do mundo. E ali Deus coloca Adão e Eva e diz: come de tudo isso. Esse é o limite de você. Só não come daquela que eu estou colocando ali, que esse vai ser o teste de gratidão. Enquanto vocês estiverem agradecidos, vocês não vão comer. Quando vocês forem mal agradecidos, vocês vão desobedecer. Então, não sejam gratos, eu estou dando tudo para vocês. Eles não resistem como. E aí o que acontece? Ficam com vergonha, se escondem, veem que estão nus. Deus os fez assim, que vergonha é essa? E aí acontece um grande momento emblemático. Deus pega e mata um animal. Tira a pele do animal e cobre Adão e cobre Eva. Vamos tentar se colocar no lugar de Adão e Eva. Todas as frutas para eles comer tudo. E de repente Deus mata o animal e Adão e Eva estão pensando: mas o que o bichinho fez? Não fez nada. E Deus derramou o sangue dele por nossa causa, por causa daquilo que a gente fez. E então eles, de maneira passiva, parados, e Deus os veste com o sangue daquele animal para cobrir a vergonha deles, do pecado deles. É isso que Deus fez comigo e com vocês. Nós pecamos. Nós éramos para estar naquela cruz. E quando a gente entende o que Adão e Eva passaram, a gente entende o que aconteceu na cruz. Adão e Eva não correram, não fugiram, ficaram parados e Deus os vestiu. Muita gente corre, foge de Deus, não quer saber de Jesus. E aí não dá para Deus vestir. Mas aqueles que olham para a cruz e olham e veem que Jesus derramou o seu sangue, inocente igual aquele primeiro animal, por causa do meu, por causa do nosso pecado. E então Deus nos perdoa. Então Deus nos reveste da santidade de Cristo. É isso que acontece na cruz quando eu creio. Quando eu peço perdão dos meus pecados. E quando eu entendo isso pela fé, como esse Deus maravilhoso veio servir
veio dar a sua vida por mim, sem eu merecer, para que eu não vá para o inferno, mas para que eu esteja na glória, no novo céu, na nova terra. Quando eu vejo esse grande exemplo de servir na humildade que o Filho de Deus fez, eu também quero fazer isso. E aí Jesus, olhando para os discípulos que não estavam entendendo isso ainda, estavam brigando para ver quem era o melhor, não estavam entendendo o que Jesus veio fazer por eles e por mim e por ti. Pega uma criança, coloca no meio e diz: façam como essa criança. A criança é um exemplo de confiança. Ela confia, ela crê. Ela tem fé. Em determinado lugar, há muito tempo atrás, fazia tempo que não chovia, e as pessoas estavam perdendo suas colheitas porque faltava água. E então o pastor da igreja disse: olha, nós vamos fazer um culto especial pedindo chuva a Deus. Vamos lá, todo mundo, orar para que Deus faça com que chova. Vamos crer, vamos confiar, vamos orar, vamos pedir. E então toda a população daquela aldeia se reuniu para ir orar, pedindo chuva. Pai e mãe estão prontos para sair, de repente vem um menininho com guarda-chuva. E eles dizem: ué, vai ser um guarda-chuva com um sol desse? Ué, pai, a gente não vai pedir para Deus para fazer chover, se a gente vai pedir, vai chover. Fé como uma criança. E a história não terminou aí, não. Geralmente a gente para aqui a história, mas quando o povo voltou para casa, choveu. Não sei se foi por causa da fé daquela criança, mas Deus ouviu essa. Fé como uma criança, que não exige nada em troca, ela apenas acredita naquilo que o pai e a mãe falam. Essa é a fé que Deus espera que você e eu tenhamos, naquele que tanto nos amou, que mandou Jesus, para dar o maior de todos os exemplos de humildade, sofrendo e morrendo na cruz para dizer: olha, eu não quero te perder, cara, eu não quero que você vá para o inferno, então peça perdão, se arrependa, valorize o que eu fiz por ti, entenda a amplitude do meu amor e a minha santidade que eu estou dando para ti, revestindo você como eu vesti Adão e Eva. Começa de novo, daqui para frente, um passo de cada vez, não mais sozinho, mas agarrando pela fé na mão dele. A fé antecede o amor. Quando eu creio, eu também aprendo a amar, como Jesus ensinou. Agostinho disse que a melhor recompensa acontece para aqueles que não esperam, para aqueles que amam de verdade, porque Deus é o primeiro. A recompensa é você poder amar, repartindo um pouquinho desse amor que Deus dá para você. Isso é viver em humildade. Isso é viver como família de Deus. E isso deixa Deus muito feliz. Porque Ele está lá em cima dizendo: poxa, aprendeu com meu filho. E agora estamos aprendendo a viver como família, em humildade e amor. Que assim seja com cada um de nós. E que aquele ditado lá no início: quem não vive para servir não serve, para viver nunca faça sentido para nós. Porque a gente vive para servir, como Jesus fez conosco. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o dia, quando a gente estiver definitivamente com Ele, num lugar onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem pecado, porque serão coisas passadas. O céu nos aguarda. Amém. Criei em mim, ó Deus.